Boa noite a todos. Gostava de que confirmassem se me conseguem ver e ouvir devidamente, porque o servidor está a dar-me um erro, a dizer que não está a ser possível partilhar a informação. Portanto, eu gostava só que alguém me confirmasse se me consegue ver e ouvir. Boa noite a todos uma vez mais. Vou vendo aqui vários nomes presentes e conseguem ouvir-me. Já percebi que sim. Portanto, vamos lá então começar. Uma vez mais, boa noite a todos. Eu agradeço desde já a vossa presença, agradeço também o facto de terem interesse neste tema. É um tema, a meu ver, extremamente sensível. Eu começo também por pedir, antes de entrarmos na matéria de fundo, gostaria de sugerir, boa noite também, Sr. Olga Machado, Sr. Olivia Teixeira, Sra. Catarina Rolo, Sr. David Barbosa, Sr. Almano Santos, portanto, as minhas boas noites a todos. Eu gostaria, acima de tudo, de frisar que, de agradecer pela vossa presença e pedir também que quem tiver essa possibilidade que possa deixar o gosto ou o like neste mesmo direto ou neste mesmo vídeo. Portanto, se puderem, que deixem, porque ajuda naturalmente a divulgar o canal e é sempre muito importante para ajudar a promover este tipo de conteúdos. Eu começo com uma novidade, porque na próxima semana houve alguém que me falou, por acaso ontem, e que me deu uma sugestão de algo em que eu já vinha a trabalhar há algum tempo, que era em trazer o Andrei Martyanov aqui ao canal. Eu sou um espectador, sou um seguidor assíduo do Andrei Martyanov, quer a nível de blog, já conheço há muitos anos o seu blog, quer também a nível de canal de YouTube, quer a nível de outras participações. Portanto, sei que houve também muita gente que tinha interesse nisso mesmo, e eu agradeço desde já a quem foi voltar a insistir nessa chamada de atenção, porque consegui de facto entrar em contacto direto com o Andrei Martyanov e na próxima semana nós vamos tê-lo aqui connosco em direto. Ele vive em Seattle, na Washington, e portanto espero que compreendam que uh, é difícil de conseguir conciliar um horário que seja compatível, quer para quem está em Portugal e no Brasil, também quem está em Angola e Moçambique. Portanto, o senhor até ser Pedroso conhece, ainda bem, acho também que não é a última, e na próxima semana, ou vai ser no dia 20, sendo na próxima semana, ou então no dia 26, estou apenas a acertar os pormenores com ele, e então vamos continuar aqui a falar, e julgo que entre amanhã e depois já vão ficar a saber qual é a data. Portanto vai ser uma tremenda honra receber aqui o Andrei Martyanov, que é um analista de excelência, aprecio muito o seu ponto de vista, nem sempre acompanho a sua visão, mas acho que é um analista que traz um conjunto de elementos e de formas de olhar para as situações muito interessantes e que me põe também a mim a pensar. E isso por si só já é bastante importante. Além de que é russo, aliás, na verdade ele nem sequer é russo. Ele nasceu em Baku, portanto ele nasceu no Azerbaijão, mas nasceu na antiga União Soviética e tem toda a escola, quer a nível militar, quer a nível político, quer também a nível cultural da Rússia. Portanto, acho que é uma personalidade extremamente interessante e que nos vai ajudar aqui a pensar. Como eu digo, nem sempre acompanho as suas conclusões, mas acho que é uma voz muito importante para ser ouvida e, de facto, tanto assim é que tem sido bastante ouvido em inúmeros canais. Uma vez mais, alerta a todos aqueles que puderem, que têm alguns livros publicados, recorda aqui a senhora Tessa Pedrosa, é verdade, nós conseguimos até encomendar alguns desses livros pela Bertrand, até mesmo pela FNAC, portanto, conseguimos sempre entrar e obter esse tipo de conteúdos. E eu acho que é uma leitura obrigatória. Quando, naturalmente, houver a data para o trazer aqui, eu vou partilhar, como é óbvio, além da forma de acederem à bibliografia na qual ele é autor, vou também partilhar os locais todos onde ele tem uma intervenção analítica e que eu acho que é extremamente importante para todos. Portanto, é sempre um ponto de vista diferente e de alguém que está no Ocidente,
e que, ao mesmo tempo, tem toda uma ligação à Rússia e à antiga União Soviética. Portanto, um abraço também para o Luanda, para o senhor Carlos de Freitas. Isto para vos dizer que a conversa vai ser em inglês, mas como vem sendo hábito, eu vou também depois disponibilizar mais tarde ou mais cedo essa entrevista com legendas para português. Ainda assim, espero que consigam estar presentes, tentar acompanhar na medida do possível a minha conversa com o Andrei Martyanov, e é curioso porque desde o início desta intervenção militar, da Operação Militar Especial da Rússia, que o Martyanov, ele põe, se vocês forem ver desde fevereiro, março, abril de 2022, ele tem feito sempre. Senhor José Cruz, seja bem-vindo, é a primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. E o Andrei Martyanov, ele fez sempre uma espécie de declaração de interesses. Ele disse que a partir do momento em que houvesse ou que eclodisse uma guerra a título oficial entre a NATO e a Rússia, que a partir desse momento ele deixaria de produzir e partilhar conteúdos, porque basicamente está em território dos Estados Unidos, portanto não fazia sentido ele estar com um tipo de contributo que pudesse ser visto de alguma forma como sendo um tipo de traidor que reside em território dos Estados Unidos e que pudesse, de certa forma, estar a fazer propaganda para a Rússia. Independentemente de se concordar naquilo que pudesse fazer ou não, eu compreendo perfeitamente, tal como eu também já avisei, que no dia em que houvesse aqui a criminalização da opinião e da análise que possa ser contrária àquilo que no Ocidente se quer sugerir como narrativa, bom, quer dizer, se é para colocar estas na prisão e obrigar as pessoas a pagar multas, sendo bastante sincero, seria também um motivo para que eu fosse forçado a parar quanto a este tipo de conteúdos que tenho vindo a produzir e tenho vindo a partilhar convosco. Porquê? Bom, não é só por minha causa propriamente dito. Agora, eu tenho família, tenho filhos também, como devem calcular. Preciso naturalmente também de manter fontes de rendimentos e não posso dar ao luxo, naturalmente, de ser preso por um crime de consciência e de análise política. Portanto, isto não faria sentido e acho que as pessoas todas compreendem como é óbvio. Sr. Jamie Tinker, na Rússia também existe a liberdade de expressão, e existe com certeza. O Sr. Jamie Tinker tem de conhecer a Rússia, tem de conhecer melhor a Rússia e tem de conhecer a forma de funcionamento da civilização e da sociedade russa. Tem de conseguir compreender aquelas pessoas. Eu coloco aquelas pessoas porque a forma como muitas vezes se olha para os russos aqui no Ocidente parece quase que estamos a falar de extraterrestres e não é nada disso. Sr. Carlos Dameto, muito obrigado também pela saudação, acredito que esteja no Brasil, portanto um forte abraço. Senhora Catarina Rolo e o Senhor Hugo C. também já fizeram aqui referência, eu não deixo de vos sugerir também que possam, para todos os efeitos, agradeço as palavras. Quanto à questão da minha entrevista na Curiacos TV, portanto, espero que possam ver, está disponível no YouTube, se colocarem Isto é o Povo a Falar ou Curiacos TV, Alexandre Guerreiro, conseguem entrar na minha entrevista, onde falo de vários aspectos relacionados com a Rússia e a Ucrânia. Portanto, mas vamos entrar aqui um pouco. Good evening, Miss Diana Contarini. You're in New York City. I compliment you and I send you my compliments, not only to you but also to New York City, which is actually an amazing city. I loved when I went there, and I hope someday I can make it again. Not only to New York City, but also I've been to Philadelphia, Washington, Virginia. I've been to several cities in the United States of America, mostly on the so-called New England or the East Coast. Impressive country. I love the United States of America. At least they have a lot of positive elements. I must recognize, we all must recognize that the United States of America has a lot of virtues. However, it also has
a lot of flaws. This doesn't put in jeopardy the democratic element or that usually characterizes the United States of America. Still, yet, I just want to say that I'm not anti-America. I'm against several policies that the U.S. government and the U.S. Legislative bodies usually support. So I'll send you from Lisbon my best wishes and my best compliments to New York City. Muito bem. Vamos falar então do tema que. Oh, and by the way, soon after, I believe in a couple of days, I'll be able to add subtitles, not only for this live stream, for this video, but also for all others that I produce and that I make available on my YouTube channel. Portanto, uma boa noite a todos aqueles que forem entrando. Não se esqueçam de deixar o gosto. E então, o grande tema, desde já, está relacionado com as imagens que nós vimos ontem, relacionadas com a detenção de Jack Teixeira. Quem é que é Jack Teixeira? Basicamente estamos a falar de um indivíduo, de um jovem adulto com 21 anos, que era membro da Guarda... acredito que era, possivelmente aqui terá acabado a carreira militar dele, acredito eu. Vamos ver também qual é que será o desfecho de um processo desta natureza, mas para todos os efeitos, ainda é membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts e, basicamente, Jack Teixeira, ontem, todos nós pudemos ver que foi detido. É curioso, porque todos nós vimos as imagens da detenção a ser realizada em direto, o que é desde já curioso, porque faz desde já sugerir que, antes de se proceder à detenção, houve uma fuga de informação por parte das autoridades dos Estados Unidos para que os meios de comunicação social pudessem acompanhar em direto, à boa maneira dos Estados Unidos, que gostam muito daquela componente de espetáculo. E eu não deixo de me interrogar como é que é possível que os órgãos de comunicação social dos Estados Unidos tenham procedido ao acompanhamento em direto da detenção de Jack Teixeira, que é um cidadão norte-americano de segunda geração, o seu avô era açoriano. Eu digo já que um dos meus nomes de família é Teixeira também, mas, tanto quanto sei, não tenho nada relacionado com o Jack Teixeira. Nunca ouvi nem mais gordo nem mais magro, nunca terei conversado com ele, e se o avô dele é dos Açores, então seguramente a única forma de nós podermos ter aqui algum tipo de parentesco, só mesmo pelo Dom Afonso Henriques, porque na verdade todos descendemos do Dom Afonso Henriques, não é assim? Por isso é que somos todos primos uns dos outros. É o único elemento que eu poderei ter em comum com o Jack Teixeira. Portanto, aquilo que se passa neste caso concreto é que nós vemos que o Jack Teixeira foi acusado de ter partilhado um conjunto de documentos altamente confidenciais, que não eram só confidenciais, muitos deles eram top secret. Top secret, em português, tem a correspondência de muito secreto, é o nível máximo de classificação que um documento pode ter, pelo menos em termos tradicionais, no que diz respeito à informação classificada no dia-a-dia, embora exista, e eu já uma vez vos falei aqui disso, de um grau de classificação superior ao top secret, ou ao muito secreto, e que é o chamado cosmic top secret. Ou seja, é uma informação que assim que chega tem de ser disseminada para ontem. Portanto, tem de ser disseminada e difundida a quem de direito em segundos. Existe um ataque, um atentado terrorista qualquer que estará prestes a acontecer. Aquela informação assim que chega tem de chegar rapidamente ao decisor para que possa desencadear todo o tipo de ações que entenda por pertinentes para conseguir reagir àquela ameaça. Portanto, estou-vos a dar um exemplo. Mas, para o dia-a-dia, existem estes graus de classificação. Não classificado, reservado, confidencial, secreto, muito secreto. É curioso que um membro da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts
tinha acesso a documentos muito secretos. Era o caso do Jack Teixeira. E é curioso ainda que estes documentos foram parar a uma plataforma, que é uma plataforma Discord, onde quer dizer, é habitualmente utilizada para muitos efeitos. Por exemplo, eu posso dizer que hoje em dia elementos de partidos políticos, por exemplo, recorrem muito à plataforma Discord. É extremamente conhecida e popular, muito utilizada entre a comunidade, as comunidades, quer das juventudes ligadas, por exemplo, a partidos políticos, mas quer também às comunidades dos videojogos, que utilizam esta plataforma do Discord, que é muito fácil e intuitiva de ser utilizada, para poder formar grupos onde podem partilhar certo tipo de informação. Qual é que é aqui o problema? É que esta plataforma do Discord é um dos problemas. Por um lado é um problema, por um lado é uma virtude. É que este Discord, há muita gente que, com base naquilo que eu já vejo, há algum tempo eu conheci a plataforma do Discord há pouco mais de 2 anos, mais coisa, menos coisa. Essa plataforma do Discord, muitas vezes, é vista como sendo um meio quase que se confunde com a chamada Dark Web, ou seja, aquela internet em que ninguém consegue penetrar, ninguém consegue identificar, ninguém consegue ver os dados. E há muita gente que julga que, pelo simples facto de utilizar ou uma VPN ou outro tipo de camuflagem, incluindo no que diz respeito aos seus dados pessoais ou aos seus nomes, que acham que a partir dali estão completamente blindados e que podem falar de tudo, podem fazer de tudo, que dificilmente serão algum dia apanhados. As coisas não são bem assim. Tal como eu, lamento desiludir muita gente, mas desde há muitos anos, sempre que nós abrimos uma conversação no WhatsApp, tenho de vos dizer que não, o WhatsApp não tem linguagem encriptada, ao contrário daquilo que sugere. Nem sequer a título amador, quanto mais para forças e serviços de segurança. Portanto, o WhatsApp, ao contrário daquilo que diz que encripta conversas, não encripta conversas coisa nenhuma. E mesmo assim, mesmo o próprio Telegram, o Signal hoje em dia é talvez o meio mais seguro, é talvez o meio mais fiável, vale o que vale, eu mantenho sempre as minhas reticências, naturalmente, perante isto, mas é talvez um dos meios mais fiáveis, o Signal. Porque mesmo o Telegram, embora também seja difícil de interceptar em tempo real, existem programas que permitem que, mesmo que as pessoas apaguem as conversas, de conseguir recuperar essas mesmas conversas associadas àquele utilizador. Eu recordo-me, por exemplo, se bem se lembram, naquele caso do suposto terrorismo de Alcochete, houve conversas que, de facto, foram tidas entre elementos que participaram naqueles atos em WhatsApp, Telegram, Signal, o Signal e a outra a chinesa também, e, basicamente, conseguiram, a Polícia Judiciária conseguiu imediatamente recuperar as conversações todas em WhatsApp. Quanto às da Telegram, precisou de enviar aqueles dados para Israel, porque Israel tinha um tipo de programa que permitia aceder a esse tipo de conteúdos. Estas coisas demoraram tempo e então os chineses nem sequer conseguiram quebrar naquela altura. Estamos a falar de 2018, estamos a falar quase 5 anos. Portanto, hoje em dia as coisas evoluem, existe também um nível de encriptação muito mais forte, muito mais sério, mas o WhatsApp, se alguém recorre ao WhatsApp para fazer o que quer que seja, lamento desiludir-vos, mas não é o meio mínimo. E o Discord? Há gente que olha para o Discord como sendo, de facto, uma plataforma onde está aquilo que se diz em inglês um safe haven. Portanto, em que podem estar totalmente descansados, que nunca vão conseguir ser identificados, nunca vão conseguir ser responsabilizados pelo que quer que seja. Portanto, é assim que acontece este tipo de coisas. Portanto, o Jack Teixeira terá recorrido ao Discord para poder disponibilizar este tipo de informação. E o que é curioso é que esta informação, ontem ele foi detido, o Jack Teixeira, mas, para todos os efeitos, nós já tínhamos ouvido, ou já tínhamos pelo menos lido há 2 dias, que o Washington Post e o New York Times já andavam aqui há alguns dias a sugerir conteúdos que, a meu ver, têm sido, de certa forma, criticados, e até certo ponto, com alguma razão, porque o Washington Post e o New York Times, eu não sei quem é que ainda tem dúvidas de que são braços armados do governo dos Estados Unidos na imprensa,
são serviços de informações e serviços policiais quase travestidos de comunicação social. Funciona assim num conjunto de aspectos, num conjunto de temas. E tanto o Washington Post como o New York Times andaram basicamente a fazer aquilo que se chama de caça à fonte. Num período em que todos nós falamos de denunciantes, os whistleblowers, etc., nós temos os dois, talvez dois dos 3 a 4 principais órgãos de comunicação social, de imprensa dos Estados Unidos, a fazer a caça ao denunciante, por assim dizer. E aqui eu nem sequer posso chamar de denunciante ao Jack Teixeira, eu tenho de dizer isto. Eu julgo que Jack Teixeira não é minimamente comparável com Julian Assange, com Edward Snowden, ou até mesmo com Chelsea Manning. A única coisa em comum que Jack Teixeira tem para com Chelsea Manning é que tinha acesso a documentação classificada que lhe foi parar às mãos, fruto também das funções que exercia, e até mesmo que o próprio Snowden acaba por ter, embora o Snowden não fosse militar, trabalhasse na NSA, que é o Serviço de Informações Interno dos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar aqui de contextos diferentes, mas há uma grande diferença que separa e que impede que nós possamos considerar Jack Teixeira como sendo um denunciante ou um whistleblower. É que o tipo de informação que o Jack Teixeira partilhou não revela, pelo menos com base naquilo que nós conhecemos, não revela, não expõe informação que permita perceber que houve ilícitos que foram cometidos pelo poder político ou pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Se estivéssemos a falar de documentos que atestassem abusos, crimes, todo o tipo de crimes que nós possamos aqui imaginar, e que estivesse a tornar o Jack Teixeira, estivesse a tentar colocar aqueles documentos públicos, porque era de todo impossível que se ele denunciasse através dos meios internos, que houvesse uma resposta adequada a poder eliminar uma ameaça desta natureza. A verdade é que, neste caso concreto, Jack Teixeira foi denunciar operações militares e informação que é utilizada pelos Estados Unidos. Isto, a meu ver, é, independentemente do tipo de informação que ali consta, independentemente de apoiar ou não apoiar a intervenção e o apoio dos Estados Unidos e dos países da NATO à Ucrânia, independentemente disto tudo, houve uma decisão política que foi tomada pelo poder político dos Estados Unidos. Não houve, pelo menos com base naqueles documentos e com base naquilo que se sabe, a comissão de crimes e de um manancial de crimes de tal forma graves que justificassem tornar pública esta informação, pelo que aquilo que aconteceu para todos os efeitos foi que o Jack Teixeira aquilo que fez foi expor planos que podiam comprometer as operações militares dos Estados Unidos. Portanto, eu continuo a insistir que não é possível considerar Jack Teixeira um denunciante ou um whistleblower. Jack Teixeira é alguém que acabou por colocar e por expor o seu próprio país. Portanto, portanto, nós não podemos comparar naturalmente Chelsea Manning, não podemos comparar Julian Assange, não podemos comparar Edward Snowden com este tipo de não é denunciante, mas de pessoa que expõe este tipo de conteúdos. O Sr. Rackets Pro diz que o general Agostinho Costa opina que é impossível a pessoa em causa ter acesso a esta informação. Eu tenho de discordar aqui da opinião do general Agostinho Costa. Por várias razões. Ponto número 1. Porque eu já trabalhei, como sabem, trabalhei 7 anos no Serviço de Informações, porque conheço as dinâmicas e até uma certa medida, trabalhei diversas vezes também com serviços de informações dos Estados Unidos. Não interessa em que contexto, nem eu, mesmo que pudesse divulgar, acho que não seria ético da minha parte dizer quais foram os contextos em que isso aconteceu, mas conheço a forma de funcionar, até porque, mesmo tendo sido dos serviços de informações, eu, para todos os efeitos, consegui sempre manter contacto com um conjunto de pessoas que continuam ligadas aos serviços de informações portugueses,
portugueses, não estou ligado a serviços de informações estrangeiros, portanto, não peguem, não pensem nisso. Portanto, continuo a acompanhar e eu sei como é que é a forma de funcionar dos serviços de informações em Portugal, na Europa, de outros países NATO, como, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, conheço as dinâmicas. E, portanto, eu não posso concordar com o general Agostinho Costa, porque provavelmente o general Agostinho Costa, e quem sou eu, volto a dizer, eu só tenho a elogiar a intervenção e todas as intervenções do general Agostinho Costa, mas os serviços de informações militares têm uma forma de funcionamento e um conjunto de dinâmicas relativamente diferentes daquele que os serviços de informações civis acabam por ter. E nos Estados Unidos, muitas vezes, é muito difícil de conseguir separar as dinâmicas que existem entre os serviços civis e os serviços militares. Porquê? Porque, eu julgo que alguém referiu aí a questão do 11 de setembro. A verdade é que o 11 de setembro vai alterar uma série de rotinas, de dinâmicas, de círculos. Dobry wieczór. Onde é que está a senhora Eli? Está por aí, mas Dobry wieczór também, claro. Eu, basicamente, posso dizer que não acompanho o general Agostinho Costa neste caso concreto. Se o general Agostinho Costa disse isso, não o posso acompanhar e depois, com certeza, que no meio de tudo isto eu vou conseguir ter a possibilidade de explicar o porquê. Mas, voltando outra vez ao Washington Post. Reparem que quem teve a oportunidade de ler uma das primeiras peças do Washington Post sobre esta caça, digamos assim, à fonte, e que tem sido condenado este posicionamento por parte de um conjunto de outros órgãos de comunicação, uns de comunicação social, outros de outro tipo de comunicação alternativos, porque, basicamente, em vez de estarem interessados, parece que ninguém aprendeu nada com o caso dos inocentes, em vez de estarem interessados na substância, em tentar perceber a quantidade de coisas que possam estar ali a nível de matéria e de substância, para conseguir mostrar ao público que há ali um conjunto de situações que não confirmam as narrativas que têm sido vendidas na comunicação social ocidental, não, estão mais interessados em caçar quem é que colocou tudo isto cá para fora, portanto. E uma das primeiras peças do Washington Post começou por sugerir que o Jack Teixeira tratava-se, na verdade, e eu passo a citar, de um jovem entusiasta por armas. Isto é muito interessante, porque logo por aqui, quer dizer, eu acho que um militar e um elemento das forças de segurança, ainda que não seja um fanático pelo armamento, mas tem sempre, no mínimo, algum interesse, algum entusiasmo, tenta ter algum conhecimento técnico. Portanto, eu acho que isto é perfeitamente natural em quem está neste tipo de meios. E diz-se ainda que Jack Teixeira integrou em 2020 um grupo restrito no Discord, com pouco mais de 20 pessoas, e que na altura foi criado por causa da questão do isolamento no contexto da pandemia, e que então encontraram isto para poder ir trocando impressões, aprofundarem e estreitarem contactos, etc. Bom, o que é que o Washington Post diz mais? Diz ainda que também estas pessoas partilhavam entre si o gosto por armas, por equipamento militar e por Deus. Ou seja, nós, parece que de certa forma, começámos a assistir aqui a uma certa tentativa indireta de colar Jack Teixeira ao padrão típico de comportamento ou de perfil daqueles extremistas que muitas vezes aparecem nas notícias por terem iniciado tiroteios e por terem provocado mortes em massa nos Estados Unidos, que normalmente tenta-se logo associar, calma, que estes tipos são de direita, estes tipos são fanáticos das armas, estes tipos têm sempre coisas em que invocam Deus, e a forma como as coisas são colocadas na peça do Washington Post parece quase fazer sugerir, logo para estabelecer ali um distanciamento face ao Jack Teixeira. Eu não vou dizer que Jack Teixeira é inocente do que é que seja, mas a verdade é que, supostamente, aquele fórum é um fórum Discord, realmente junta os gamers, junta os tais amantes dos videojogos, e depois há desde logo aqui uma curiosidade, que é, regra geral, estes adeptos dos videojogos e que costumam ter participações online e jogar contra outros, partilhar este tipo de coisa, ou seja, por um lado,
fala-se nas questões das armas e de Deus, mas depois, por outro lado, também, afinal, já concentra também um conjunto de outras pessoas que partilham como gosto os videojogos e são jogadores bastante ativos. Mas a verdade é que, normalmente, costumam-se utilizar os chamados nicknames, ou que também são alcunhas, portanto, nomes de guerra, por assim dizer, com que cada um se quer dar a conhecer. Ou seja, é muito raro nós vermos pessoas que entram neste tipo de fóruns e que põem o nome verdadeiro, seja o primeiro e último, ou seja o que for. Portanto, Jack Teixeira era militar. Sendo ele militar, ele próprio já deveria ter uma sensibilidade acima da média para que, se o utilizador típico destas plataformas, por regra, esconde o nome, o seu nome verdadeiro, até passar a conhecer de outra forma, faz lembrar um pouco, para quem se lembra, daquele universo do Mirk, em que as pessoas, de facto, utilizam normalmente o nickname e sabe-se lá quem é que está ali por trás. Basicamente é um pouco assim. Mas como é que se conseguiu associar o Jack Teixeira a este caso concreto? Porque o Washington Post cita duas fontes que sabiam quem era o Jack Teixeira e sabiam o que é que ele fazia. Ora, ou, das duas uma, ou ele começou a ganhar confiança com aquelas pessoas, baixou a guarda e às tantas já tinha um nível de intimidade e de proximidade grande, e isso justifica que saibam quem é o Jack Teixeira e qual é que era o nome dele, e o que é que fazia, onde é que trabalhava, etc. Ou então tem de haver uma outra explicação para poder associar o Jack Teixeira a este caso. Depois, o Washington Post falava também da identificação de mais de 300 documentos, mas a verdade é que não diz de onde é que são esses documentos ou sobre o que é que versam. E há aqui um aspecto curioso, é que a forma como os documentos são publicados, os conteúdos que foram até agora conhecidos, fazem sugerir que várias coisas. Uma delas é que foram documentos cujas matérias sobre as quais versam foram intencionalmente plantados com uma determinada informação para que, de certa forma, se diga que aquela é que é a verdade e que agora a informação verdadeira já se tornou conhecida. Um dos pontos mais controversos de toda esta colaboração do Ocidente com a Ucrânia está relacionado com o número de baixas, com o número de mortes dos ucranianos. E a verdade é que nós tivemos Ursula von der Leyen, que se descaiu aqui há uns meses, a dizer que já havia mais de 100 mil mortes entre os combatentes na Ucrânia, entre os combatentes ucranianos. E depois tem-se a desmentir que afinal eram 10 mil, o número sempre foi substancialmente reduzido a título oficial. Ursula von der Leyen descaiu-se e deu outra coisa, outro número completamente diferente. Outro aspecto, ou seja, o que é que isto significa? Significa que se colocar uma determinada informação de um número num documento que os Estados Unidos possam dizer isto foi uma fuga de informação, isto nunca devia ter vindo a público, as pessoas vão achar que aquela informação que lá consta é a informação genuína e que por isso é que os Estados Unidos estavam tão incomodados. E entre várias coisas que sejam verdade e que de facto possam incomodar os Estados Unidos, encontra-se informação que possa ter sido ela também adulterada intencionalmente para que uma mentira ou duas ou três mentiras passem como verdade se forem difundidas no meio de um conjunto de verdades. Portanto, é muito importante ter isto em atenção. Portanto, a questão do número de mortes na Ucrânia, logo aqui, não bate certo. Depois, isto até faz mais sentido que seja, por exemplo, saber-se os acessos de uma pessoa, colocar também informação adulterada intencionalmente para perceber se a pessoa acaba por morder o isco e se for essa a única pessoa com acesso a uma determinada versão, a pessoa pode comprometer-se. Isto não é uma novidade em lado nenhum. Eu recordo que nos tribunais portugueses isto faz-se. Por exemplo, eu recordo que um dos casos onde isso foi mais grosseiro e se tornou conhecido, por exemplo, para fazer teste em processos que são sensíveis e que permitam testar violações do segredo de justiça, saber quem é que está a injetar, quem é que tem conhecimento da informação e a coloca cá para fora. Não sei se recordam, mas o caso de Fátima Felgueiras. Na altura em que a Fátima Felgueiras soube que
antecipou-se e fugiu para o Brasil, antes de ser emitido o mandato de detenção, quando estava iminente o mandato de detenção que impenderia contra ela. E eu recordo que, já nessa altura, houve uma fuga de informação. E, se bem se recordam, ou não sei se recordam, mas se bem se recordam, quando se foram emitidos vários documentos, um documento com um determinado despacho, esses documentos foram distribuídos para cada um dos destinatários legítimos, mas cada um tinha um sinal que permitiria perceber que, caso algum tipo de documento viesse parar à televisão, era possível reconhecer uma característica física naquele documento e saber se a quem é que teria tido acesso a ele. Por exemplo, havia, julgo que para um advogado, aquilo tinha um determinado conjunto de pintas num determinado ponto, no outro tinha uma outra marca qualquer de tinta esborratada, ou seja, cada um tinha um documento com o mesmo teor, com o mesmo conteúdo, mas que tinha qualquer elemento específico para que, caso aquele documento fosse mostrado na televisão, saber-se quem é que o tinha tornado público. É possível, isso aqui também se faz. Eu tenho de explicar como é que estas coisas funcionam, por exemplo, em Portugal, e porque é que eu acho muito pouco provável que o Jack Teixeira seja apenas alguém sem possibilidade de ter acesso a este tipo de conteúdos. Bom, desde logo, eu acredito que quem está por trás disto não é o Jack Teixeira. Não é o Jack Teixeira que teve acesso à informação e que decidiu, de sua livre e espontânea vontade, começar simplesmente a distribuir este tipo de conteúdos. Eu acredito que o Jack Teixeira seja um dos intervenientes, mas não seja o principal interveniente. Desde logo porquê? Porque isto faz sugerir quebras de informações, quebras de segurança. Eu vou dar um exemplo. Em Portugal, por exemplo, nos serviços de informações, existem dois sistemas autónomos. Existe um sistema para fazer navegação na internet, como nós a conhecemos, portanto, navegarmos na rede externa, por assim dizer, e existe depois também um outro que garante e que se assegura que o tratamento de informações num sistema interno e é lá que as pessoas recebem todo o tipo de informação classificada. Portanto, as duas redes estão separadas e mesmo que seja para imprimir conteúdos, a impressão desses conteúdos, um computador tem de haver uma impressora específica, uma ou mais impressoras específicas para imprimir aquilo que nós encontramos na internet. Por exemplo, eu quero imprimir a notícia por exemplo, uma notícia qualquer do público que tenha sido hoje no seu site. Eu tenho uma impressora, um conjunto de impressoras específico. Se eu quiser imprimir um relatório da CIA, um relatório do MI6, um relatório do SVR, um relatório de um conjunto de serviços de informações, eu tenho impressoras específicas só para poder imprimir aquilo. Ou seja, os sistemas não se cruzam. Quem é que faz o cruzamento desses sistemas? Eu tenho para já, não é possível transferir informações da chamada rede interna para a rede externa que tem acesso à internet. Portanto, isso não é possível. Por outro lado, aquilo que acontece com muita frequência é nós conseguimos arrastar informação da rede externa para a rede interna. Quem é que garante essa circulação, essa transferência? São os informáticos. Ou seja, os informáticos são responsáveis pela manutenção dos documentos, são responsáveis também pela digitalização dos documentos, são responsáveis pela partilha dos documentos, são responsáveis por assegurar que aqueles documentos cumprem todos os padrões e todos os crivos de segurança antes de serem partilhados e de serem tornados públicos. São também os informáticos que asseguram que aquilo que vem do exterior passa primeiro por um filtro antes de entrar no sistema tradicional que não está ligado à internet. Portanto, isto é assim que se faz. Os Estados Unidos também têm essa forma têm também essa forma de trabalhar. Com uma diferença que nós também já temos desde há muitos anos. É que, mesmo desde há muitos anos, é que assiste-se a uma tendencial desmaterialização de documentos. O que é que isto significa? São muito poucos os documentos que circulam através do formato físico, através do papel.
Portanto, há muito poucos que circulam dessa forma. E sempre que existe um acesso, mesmo em formato de papel, é preciso que a pessoa que tem aquele documento assine um documento, assine uma espécie, não é um recibo, mas é uma folha, que confirme que foi aquela pessoa que recebeu ao dia X e à hora Y. Para quê? Para se conseguir continuar a monitorizar de certa forma, a fazer um acompanhamento de como é que a informação é cedida e é partilhada. Mas eu diria para aí que, pelo menos em Portugal, neste momento, e também nos Estados Unidos, 90 e muitos por cento da informação classificada que circula é tudo através dos servidores e do sistema interno que cada um desses serviços tem. Portanto, não é por acaso, esse é o caso do Snowden, foi um desses casos, ou seja, aquele tipo de informação já na altura estava disponível no servidor e o Snowden teve de usar até uma PEN para poder sacar, digamos assim, todo aquele conteúdo. Isso, em Portugal, qualquer pessoa que tente colocar uma PEN num computador que tenha acesso aos servidores internos, automaticamente dispara um alerta para o departamento informático, portanto, e mesmo que alguém quisesse fazer a mesma coisa que o Snowden em tempo recorde, ver se conseguia gravar informação e depois ir embora e fugir, mesmo que não houvesse esse alerta, os sistemas estão todos preparados e equipados para que não permitam a ligação de qualquer tipo de contacto com o exterior, seja ele uma PEN, seja ele o Bluetooth de um telemóvel, seja ele o que for. Portanto, as coisas aqui estão muito bem preparadas e nos Estados Unidos também. O que é que acontece também em Portugal? Em Portugal, sempre que alguém acede a um documento, o sistema registra-se sempre, sempre, sempre nos serviços de informações portugueses. Quem é que foi a pessoa que o abriu? O que é que a pessoa fez com o documento? Se gravou o documento na sua área de trabalho, se deixou o documento aberto não sei quanto tempo, porque também deixa a indicação de quanto tempo é que aquele documento esteve aberto, e depois também diz se aquele documento foi depois impresso ou não. Um dos pontos críticos que eu e muitos colegas meus, na altura, fizemos questão de denunciar, era uma coisa que se fazia aqui por parte das chefias, que era as chefias pedirem-nos a nós que abrissem documentos classificados. Eu recordo que, em Portugal, os analistas, os oficiais de informações, têm todos credenciação até ao top secret, ou até ao muito secreto. Portanto, nós conseguimos ver todo o tipo de documentos com todo o grau de classificação, incluindo o Cosmic Top Secret. E uma das coisas sobre a qual nós nos revoltamos, e até chegámos a participar, isso mesmo, porque era uma tremenda infração de segurança que durante anos vigorou, e depois víamos as notícias nos jornais, onde se dizia que nós é que andávamos, nós técnicos é que andávamos a pôr informação cá para fora, era que pediam-nos a nós duas coisas. Ou para pôr em documentos Word o texto de informação classificada, mandar imprimir e depois entregar, ou então pediam-nos para imprimir diretamente os relatórios e depois entregar as folhas já impressas. Como devem calcular, isto é uma tremenda quebra de segurança, porque o que fica registado é que fomos nós, os oficiais de informações, a fazer essa impressão, a fazer esse acesso. As chefias estão blindadas, embora isto não invalidasse muitas vezes acesso a esse tipo de documentos e tudo mais, mas depois havia um outro problema e um outro aspecto crítico, é que quando se queria destruir os documentos, partia-se muito da base da relação da confiança de que nós imprimimos informação classificada, bom, nós vamos destruir num triturador de papel, nós vamos destruir aquela informação, ponto final. E aquilo ficava ali, era assim e ficava destruído. Se não ficasse destruído, ficaria por ali. Ou seja, em teoria, era sempre possível retirar informação classificada de várias formas, nem que fosse através de um print screen de uma determinada imagem, e há sempre mil e uma formas. Antes que alguém possa sugerir aqui qualquer coisa, eu não conheço nenhum colega, nem eu próprio, que tivesse algum dia tido participação em algum tipo desse tipo de ações, no sentido de retirar informação classificada para poder trazer cá para fora. Nunca tive conhecimento disso, nunca tive nada que me suspeitasse a isso. Pelo contrário, se forem ver até alguns processos judiciais, e um dos processos a que o Rui Pinto acedeu por inteiro, mostra até
onde é que estava a verdadeira base das suspeições das fugas de informação para a imprensa. E não era nos oficiais de informações. Portanto, vejam esse processo a pasta do processo que a PLMJ na altura tinha e que o Rui Pinto fez questão de divulgar durante um determinado período de tempo e que constaria lá exatamente esse tipo de dados e que prova quem é que era uma das principais suspeitas e também tem alguns elementos que provam quem é que cometeu fugas de informação no contexto também dos serviços de informações portugueses. Portanto, isso esteve lá tudo. Nunca vi ninguém preso, nunca vi ninguém responder verdadeiramente a tipo criminal, vi apenas o líder, digamos assim, que geria um conjunto de pessoas que ainda hoje se encontram lá a exercer funções, que é sempre curioso. Foi condenado, nomeou as pessoas, colocou as pessoas a colaborar e a trabalhar para ele, foi condenado a pena suspensa e basicamente nada. Claro que vocês me vão falar daquele caso do SIS, do Carvalhão Gil. Acho que é um caso excepcional. Acho que é um caso verdadeiramente excepcional, mas eu não conheço nenhum outro colega, sobretudo ligado ao CIE, que tivesse tido algum tipo de intervenção dessa natureza ou que eu pudesse sequer minimamente suspeitar que fosse fazer isso. Sempre tive a sorte de trabalhar com, acho eu, acredito piamente, sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas que tinham um brilho profissional suficiente para não cometerem atos dessa natureza. Quer dizer, não posso dizer isso de todos. Há sempre uma pessoa, cujo nome eu naturalmente não vou dizer, mas que acho curioso que há pessoas que às vezes falam por aí na televisão com informação altamente privilegiada e que não há nenhum jornalista interessado em querer perceber qual é que é o nível de aprofundamento das relações familiares entre essa pessoa que difunde um conjunto de coisas cá para fora e que são muitas delas informações sensíveis e depois, se alguém quiser perceber, há pessoas que sabem, mas não querem aprofundar as ligações familiares a pessoas que trabalham nos serviços de informações. Portanto, acredito que aqueles jantares em família, aqueles almoços de domingo em família e algo do género, que ninguém deve falar sobre a Rússia, ninguém deve falar também sobre a Ucrânia. Pelo contrário, vou manter aqui a minha ética, eu não vou partilhar nada daquilo que eu tenho acesso. Pronto. E eu fico-me por aqui quanto a isto, mas é para vocês perceberem que é possível que exista um manancial de pessoas com credenciação suficiente para aceder a este tipo de documentos. E depois, não me choca, vocês já viram bem o tipo de documentos que foram tornados públicos, alegadamente pelo Jack Teixeira. Se repararem bem, aquilo são conteúdos que são fotografados. É, talvez, uma das únicas hipóteses de não se deixar rastro em qualquer sistema interno. O que significa que alguém teve de imprimir aqueles documentos e o Jack Teixeira teve de ter acesso àqueles documentos. E o que é que o Jack Teixeira ia fazer com esses documentos uma vez tendo acesso a eles? Bom, das duas uma. Ou ele tinha funções como se fosse uma espécie de estafeta que tivesse de levar aquilo da pessoa A para a pessoa B, ou então alguém o encarregou de fazer a gestão daqueles documentos no sentido de ou de os armazenar, ou de os arquivar, ou de os destruir. Mas houve alguém que partilhou esse acesso com o Jack Teixeira. E para o Jack Teixeira ter aqueles documentos na sua mão, na sua posse, é porque só, ponto número um, terá tido conhecimento, terá tido acesso, porque tem acesso para isso, tem credenciação para isso, fruto das funções que desempenha, ou teve acesso àquele material porque alguém terá cometido uma quebra de segurança e possibilitou que o Jack Teixeira tivesse acesso àquele material. Agora, aquilo pode ter sido ali plantado intencionalmente, quer a nível de conteúdo, quer também tentar perceber quem é que divulgaria as coisas cá para fora. Mas o facto de todos aqueles documentos serem fotografados faz sugerir claramente que o Jack Teixeira não quis deixar rastro de que teve pelo menos o acesso a eles. Pelo menos o acesso através do sistema. Porque senão ele teria havido lugar a uma impressão, aqueles documentos teriam sido de outra forma, e aliás, é também por isso que os telemóveis, um dos motivos pelos quais os telemóveis, nos serviços de informações portugueses, estão proibidos de entrar nos gabinetes de trabalho. Porque eu registro
Se eu abrir o documento, fica lá o registro feito. Se eu mandar imprimir o documento, fica o registro feito. Se eu quiser fazer um copy-paste e tirar a classificação para um documento Word, para um bloco de notas, o que quiserem, fica tudo registado. Mas se eu abrir um documento no meu computador, eu não tenho nenhuma câmara que me possa filmar a mim e eu posso apontar o meu telemóvel e posso fotografar aquele documento. É por isso que é proibido o acesso de telemóveis, e até há pouco tempo era. Se não é proibido, se deixou de ser proibido outra vez, porque houve várias pessoas que, infelizmente, têm dificuldades em perceber o velho princípio e que é a velha máxima militar que diz a segurança não conhece postos, mas os postos conhecem segurança. Isto para dizer o quê? Seja o general, seja o almirante, ou seja até mesmo a senhora da limpeza, toda a gente tem de cumprir escrupulosamente as normas de segurança. Portanto, eu sei que houve várias reclamações, porque era um constrangimento, era muito chato, porque a pessoa está à espera de uma chamada, por causa da creche do filho, por causa de não sei o quê, e de uma chamada, e não pode estar ali o dia inteiro à espera de receber chamada, sei que vai receber. E eu não sei se já baixaram a guarda. Se alguém baixou a guarda, fez mal. Fez mal, porque é por causa deste tipo de coisas. Porque isto foi fotografado e foi captado, muito provavelmente, com a câmera de um telemóvel. Vocês percebem que são relatórios que são todos eles fotografados. Portanto, isto só para vocês poderem perceber como é que as coisas funcionam numa situação destas. Portanto, sim, como o Sr. Emílio aqui diz, essa teoria faz sentido, se pensa a habilidade deles, experiência, capacidade de pesquisa. Portanto, há muitas pessoas com muito acesso, até em Portugal, há várias pessoas, por exemplo, aquele caso, e eu não quero estar aqui a julgar ninguém, eu não quero estar aqui a julgar o antigo colega, o Carvalhão Gil, que foi até condenado e tudo mais. Eu não quero estar aqui a julgá-lo, porque já foi julgado pela Justiça Civil, não quero entrar por aí. Mas, reparem uma coisa, aquele era um colega que não tinha o trabalho no dia-a-dia, de acordo com aquilo que reza o processo, no dia-a-dia, ele não estava, para todos os efeitos, uh, com matérias, não tinha a seu cargo matérias que justificassem que ele tivesse acesso a documentos da NATO. Expliquem-me como é que houve, para todos os efeitos, o acesso, alguém garantiu o acesso deste mesmo colega a documentos da NATO. Portanto, é tão simples quanto isso. Portanto, alguém partilhou informação com alguém que não deveria ter conhecimento dessa informação. Mas porquê? Porque desconfiamos da pessoa? Não. Porque existe também outra velha máxima nos serviços de informações, que é o chamado need to know. Portanto, só se partilha informação com quem tem necessidade de a conhecer. Eu, com os meus colegas, por exemplo, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, do que aquilo que acontece, se calhar, no dia-a-dia de um qualquer escritório, de um qualquer gabinete, em que, se calhar, estamos todos num determinado open space. Olha, eu agora estou a tratar de um processo assim, assim, assado. Eu gosto de ouvir notícia assim, assado. Quer dizer, eu e os meus colegas, nós não podíamos fazer esse tipo de coisas. Eu gosto aqui com um caso que aconteceu isto, isto e aquilo. Não, não pode haver. É o chamado princípio da compartimentação, ou seja, só tem acesso à informação quem tem necessidade de a saber. Os meus colegas não têm necessidade de saber o tipo de matérias que eu estou a tratar num determinado momento, da mesma forma como eu não tenho a necessidade de saber o tipo de matérias com que cada um dos meus colegas está, neste momento, também a trabalhar. Portanto, assim sendo, nós não podemos trocar aqui impressões como se calhar estivéssemos numa redação de um jornal desportivo, uma coisa do género. Pá, olha, agora há aqui a notícia deste, não sei o que, agora estou a tratar desta peça. Essas coisas não podem existir. Se existirem, é uma quebra de segurança, a menos que as pessoas estejam a tratar de um tema comum e estejam num projeto em comum. Portanto, isso é para vocês perceberem como é que as coisas funcionam nos serviços de informação. E aquele colega teve acesso à informação da NATO quando não trabalhava nenhum aspecto relacionado com a NATO. Porquê? Porque há certos documentos que se entende, isto diz aqui coisas que podem ser do interesse geral, portanto vamos lá partilhar. Muito bem, e partilharam, e tanto partilharam que, segundo a acusação e segundo a condenação, ele terá obtido aquele acesso e terá depois vendido esse tipo de documentação a serviços estrangeiros, neste caso aos serviços russos, que os serviços russos, naturalmente, não são nenhum santos, da mesma forma que os serviços de informações ocidentais também não são nenhum santos. Todos andam a tentar, basicamente, ter isto do outro lado, não são só os russos que andam a tentar recrutar fontes no lado ocidental, e que é assim, se forem apanhados é crime.
Enquanto não forem apanhados, como dizia um antigo diretor meu, se não forem apanhados, perfeito. Agora, do lado ocidental também se faz isso, do lado chinês também se faz isso, do lado indiano também se faz isso. Todos tentam fazer isso. A questão aqui é tentar perceber quem é apanhado ou quem é que não é. Mas é para vocês perceberem, ou seja, houve aqui alguém que teve acesso a informação que não deveria ter. E depois, como alguém aqui está também a sugerir, e quem é, portanto, onde é que está aqui? O senhor Marco Silva fez aqui uma observação também extremamente pertinente, por isso é que é um pouco ao encontro daquilo que eu disse há pouco, é que o Jack Teixeira ou teve acesso por ser estafeta, por estar a desempenhar uma determinada função, que implicaria que ele tivesse de ter contacto direto com aquela informação, com aqueles dados, ou então alguém quebrou a segurança e partilhou um determinado tipo de informação com o Jack Teixeira, eventualmente na esperança de que aquilo se viesse a tornar público ou não, ou até mesmo que pudesse instruir o Jack Teixeira a tornar aquilo público, porque, atenção, pode haver o caso de há um relatório, há um conjunto de relatórios que há um conjunto de relatórios que às vezes só pode ter acesso quem? Um grupo de 4 ou 5 pessoas. Se só um grupo extremamente restrito de pessoas é que tem acesso, é importante que as pessoas que têm acesso a ele não deixem nenhum tipo de vestígio de que podem ser elas a disseminar informação posterior. Então podem escolher uma terceira pessoa para que essa pessoa divulgue e que qualquer suspeita que possa recair sobre quem tinha acesso legítimo àquela informação, para que nunca se desconfie que foi essa a pessoa a partilhar, mas a pessoa pode ter visto a informação incómoda, a pessoa pode ter adulterado aquela informação, volto a referir, para torná-la pública. Portanto, como veem, há aqui várias nuances. A Max Silva diz aqui, já existe software para ler o que está escrito nas fotos do telemóvel. Duvido que a CIA não tivesse tido algum alerta no caso da foto de um documento top secret. Sr. Marco Silva, acredito que é possível. Acredito que é possível. E acredito que não é por acaso que estas coisas foram feitas desta forma. A senhora Olga Guedes diz ainda também outro aspecto curioso e que eu esqueci de referir. Tudo é culpa da Rússia, até o que não é culpa da Rússia é culpa da Rússia. É muito interessante que faça esta referência, porque o Washington Post, a Reuters, aqui há cerca de semana e picos, 2 semanas, veio lançar a questão, veio insinuar que basicamente foi a Rússia que foi a responsável por esta fuga de informação. Isto é um conjunto de conteúdos que depois vêm cá para fora e que só fazem sugerir que, no fundo, este tipo de informação acaba por ser, de alguma forma, orientada a partir do exterior, ou que é tão importante que os russos teriam interesse nele e é por isso que tudo o que ali está é verdade. Cuidado com a desinformação, cuidado com a intoxicação, porque isto pode também ser, mesmo esta história, no limite, e nós temos de andar aqui nos seres, no limite, o próprio Jack Teixeira pode ser ele próprio, todo este teatro que nós vimos do Jack Teixeira a ser preso, a ser detido e a fazer tudo isto, no limite, num cenário hipotético, pode até ser tudo um aparato criado intencionalmente para fazer sugerir a quem está do outro lado, que neste caso é a Rússia, que houve uma fuga de informação, uma fuga de informação que toda ela é genuína, que toda ela é legítima, e para tentar inspirar os russos a tomarem um determinado conjunto de decisões. E afinal, ser tudo encenado. E vocês dizem, bem, isto é muito a Hollywood. Não é muito a Hollywood. A ficção, às vezes, consegue ficar muito aquém daquilo que é a realidade. Às vezes, a realidade consegue superar a ficção. E consegue superar a ficção porque, se nós nos lembrarmos, nós estamos perante uma situação extremamente sensível e delicada. Quem foi que disse que nunca se deve desperdiçar uma boa crise? De certeza que é a Naomi Klein. A Naomi Klein tem pelo menos uma obra sobre isso. E o Sr. Mini toca aqui num aspecto interessante, que eu também já vi muita gente dizer ou sugerir que neste momento nós estamos em curso com uma iniciativa legislativa nos Estados Unidos que vai obrigar a haver um maior controle de todo o tipo de informação, de meios de comunicação, de redes sociais, etc. Portanto, é muito importante perceber que todas estas coisas, de facto, podem ter aqui um determinado impacto. Eu estava aqui a ver outras mensagens, como diz, pois, a Ucrânia teve que alterar os planos da contraofensiva. Pois, lá está. Ou seja, a Ucrânia teve de alterar
os planos da contraofensiva e afinal a contraofensiva já não é na primavera, já vai ser para o verão, mas a verdade é que depois os ucranianos, o lado russo, pelo menos o Prigozhin do grupo Wagner, o líder do grupo Wagner, vem dizer que estima que existam até cerca de 200 mil homens preparados para essa dita contraofensiva. Então, quer dizer, mas depois, ao mesmo tempo, o relatório todos estes relatórios falam até que dia 23 de maio vão acabar as munições que estão ao dispor da Ucrânia. Estas coisas não são compatíveis. Isto não bate a bota com a perdigota no básico. Portanto, há aqui qualquer coisa que naturalmente não faz sentido. E por isso é que eu digo que a abordagem da Rússia... Boa noite, Sra. Iveta Rodrigues. Seja bem-vinda e obrigado também por ir sempre acompanhando e por deixar as suas observações. Mas, basicamente, é para vocês perceberem que o que está aqui em causa... eu, aliás, até vos digo mais. É expectável, se alguém acredita que é o Jack Teixeira sozinho que é o responsável por tudo isto que está a acontecer, por todas estas fugas de informação, eu acho altamente improvável que isso seja assim. O que eu acho que está a acontecer e o que eu acho que vai acabar por acontecer mais dia menos dia, eu já disse isso até a uma pessoa, aquilo que vai acontecer mais dia menos dia vai ser tentar aplicar uma espécie de política Julian Assange, no sentido de emitir um conjunto de mandados para pessoas que estejam no exterior e que, de alguma forma, e até mesmo com o Kim.com, se bem se lembram, o Kim.com também teve mandados de detenção internacionais. O El Chapo também, a nível da droga. Muito obrigado, Sra. Iveta Rodrigues, por ter acompanhado. Fico muito contente. O meu obrigado, Sr. Jaime Baião, também, pelo contributo que faz. Apelo ainda a todos aqueles que forem entrando que deixem, por favor, o seu gosto neste direto para ajudar a promover e a difundir este canal. E este mesmo direto também é extremamente importante. Deixem o vosso like, deixem o vosso gosto. E, basicamente, aquilo que nós podemos falar neste momento é que nós temos uma situação extremamente delicada no que diz respeito a este tipo de informação. Os russos parecem que estão a gerir as coisas como efetivamente têm de ser geridas, que é com a mesma, abordar o plano conforme ele já estava concebido, até terem certeza absoluta de que devem alterar e corrigir alguma coisa. Portanto, muito obrigado também, Sr. Olga Guedes, por toda a atenção que também faz e pelas suas palavras. Isto basicamente para vos dizer que eu acho altamente improvável que o Jack Teixeira, ponto número 1, seja ele o único elemento a fazer isto. As motivações podem ser várias. Pode ser por ego, pode ser porque quer ter fama, porque quer mostrar que tem acessos, porque ele próprio acha que ao divulgar aquela informação que está a ser uma espécie de Julian Assange ou de Edward Snowden. Portanto, pode ser isto, pode ser mesmo com a vontade de mostrar que as pessoas estão a ser, de certa forma, enganadas. Pode ser ele próprio, no limite, até a ser um papagaio, digamos assim, um disseminador da mensagem de outras pessoas que querem que disseminem. Portanto, é muito difícil de saber, mas há algo que eu acredito que é altamente improvável. É que o Jack Teixeira seja o único envolvido e que seja o único a acabar detido por causa destas fugas de informação. Se isso for assim, então peço-vos imensa desculpa, mas há aqui muita coisa mal contada. E há aqui muita coisa mal contada e que fica aquém daquilo que deve, de facto, acontecer. Porque eu acredito que vamos ter mandados de detenção internacionais contra pessoas que ajudaram a difundir e a disseminar este tipo de informação, quer no Discord, quer num conjunto de outros grupos de Telegram, até mesmo via Twitter, etc., porque estão a difundir informação que para todos os efeitos é classificada. Seja verdadeira ou falsa, para todos os efeitos é classificada. Eu acredito que vai haver lugar à emissão de novos mandados de detenção. Seja em território dos Estados Unidos, seja também no exterior. E eu aqui lembro-me, volto a dizer, de personalidades como quer o Julian Assange, quer o Kim.com, que isto aconteceu, ou até mesmo o El Chapo. Os três em contextos diferentes. Portanto, eu acredito, de facto, que isso possa ser uma realidade. Se isso não acontecer, então acho que vamos ter aqui um problema, porque, de facto, aí tenho de acompanhar aqueles que dizem que isto é um bode expiatório. O Jack Teixeira é um bode expiatório, porque não é possível ele estar aqui a atuar sozinho. É possível ele ter acesso e ele ter contacto com esta matéria, porque existem centenas, para não dizer milhares, de pessoas que estão credenciadas para poder aceder
a este tipo de informação, mas, para todos os efeitos, não é normal que seja só ele sozinho que se cruzou com aquela informação, fotografou e depois ainda se coloca no Discord. Sabendo ele muito bem qual é que é o nível de segurança que o Discord pode ter ou não. E depois houve uma videochamada em que supostamente diz-se que terá sido por aí, que terá sido um fator decisivo para que o Jack Teixeira fosse apanhado. E então é assim que estas coisas acontecem. Agora, eu gostava era de saber, no meio daqueles mais de 300 documentos que o Washington Post disse que foram interceptados e começaram por ser uns 30 a 40 os conhecidos, e que agora já vamos em pelo menos 100 que já foram tornados públicos. Bom, então, onde é que estão os outros 200 que o Washington Post disse que teve acesso? O Washington Post não vai sequer dizer qual é a temática, não vai sequer dizer, sugerir nenhum tipo de dado, porque isto também é importante. Porque o Jack Teixeira, embora desempenhasse funções numa base que ela poderia estar associada, toda essa base poderia estar associada a um conjunto de informação sensível que pudesse por ali circular. E eu recordo ainda um outro aspecto, é que, por vezes, e sobretudo países como os Estados Unidos, como o Reino Unido, até mesmo como a Rússia, eles próprios, acho que é diferente, senhora Catarina Rolo. O Rui Pinto era uma espécie de... vamos lá ver. Foi muito romanceado aqui, romantizado em Portugal. O Rui Pinto, aquilo que fez foi começar a investigar um conjunto de pessoas, aceder a um conjunto de informação sensível, e depois era começar a tentar, o objetivo era tentar negociar essa informação sensível com um conjunto de pessoas em troca de dinheiro. Portanto, começou assim, não foi por acaso que aconteceu isso com a Doyen, correu mal, e por isso é que ele travou, porque foi também aconselhado a travar, porque aquilo não ia correr bem. Portanto, e eu vi a acusação, vi todas as peças relacionadas com o Rui Pinto. Portanto, o Rui Pinto não é minimamente um denunciante. Este Jack Teixeira, à partida, não é um Rui Pinto, nem de perto nem de longe, porque não parece que existisse um interesse, mínimo que fosse, de obter algum tipo de dividendos pelo próprio, mas também não é nenhum Julian Assange que quisesse denunciar crimes graves e factos que, cuja divulgação fosse de facto um ato nobre. Portanto, a grande questão é isto. Quem é que isto vem acabar por ajudar este ato de divulgação e detenção? Bom, há sempre a hipótese de certa forma, beneficiar a estratégia dos Estados Unidos. Porque se a Rússia tiver o comportamento que os Estados Unidos esperam que a Rússia tenha perante este tipo de documentos, os Estados Unidos e a estratégia ocidental acabam por ganhar, porque obrigam... Isto significa que os Estados Unidos podem, de certa forma, passar a assumir um controle dos acontecimentos que, até o momento, só a Rússia que tem. Gosto ou não, neste momento, quem tem o controle da situação, quem domina, quem tem a iniciativa de todo este conflito, é a Rússia. É a Rússia. É a Rússia que sabe se vai utilizar um determinado tipo de armamento, é a Rússia que decide se vai recuar, se vai travar, se vai retirar, se vai impor pressões ou sanções ou não. Ou seja, a Rússia neste momento está no centro e comanda o ritmo dos acontecimentos. Se a Rússia fizer o comportamento, ou tomar o comportamento que os Estados Unidos querem que a Rússia tome, isso significa que os Estados Unidos têm aqui uma oportunidade para conseguir, pelo menos, evitar que seja a Rússia a ter a iniciativa e a gerir os acontecimentos. Isto é muito difícil. Uma coisa é sermos nós, por exemplo, neste caso nós ocidentais, a decidir que passos dar e o que fazer para obrigar todos os outros à volta a fazer aquilo que nós queremos ou a reagir na medida daquilo que nós quisermos. Outra coisa é nós termos que correr atrás do prejuízo. Portanto, e isso, desde já, poderia favorecer a tática ou a estratégia dos Estados Unidos para a situação na Ucrânia e relativamente à Rússia. Depois, por outro lado, acaba também por beneficiar, e isto parece-me que é inegável, a própria política de Joe Biden, por causa da célebre, o famoso Restrictive Act, que vem obrigar, de certa forma, ou que vem atribuir mais poderes para os serviços de informações dos Estados Unidos para conseguirem monitorizar com maior legitimidade redes sociais, meios de comunicação e tudo mais, por causa da suposta subversão que pode recair sobre os Estados. Portanto, aqui temos uma quebra de segurança e, a meu ver,
Temos um aparente ator que poderá ganhar pelo menos alguma coisa, que é os Estados Unidos. Por isso é que eu digo que não acredito que o Jack Teixeira tenha atuado sozinho. Ahm, não acredito também que o Jack Teixeira fosse só o Jack Teixeira e mais uma pessoa. Portanto, isto sugere e faz sugerir que se trata de algo que foi consertado com determinado interesse. Portanto, aquilo que eu digo é, relativamente aos documentos que têm sido difundidos, por favor, mantenham as devidas reservas, mantenham as devidas cautelas. Porque nós não sabemos, quer quanto à forma, quer quanto à substância, se tudo isto aconteceu de forma autêntica. E aquilo que nós temos é depois os próprios Estados Unidos a reconhecer uma série de vulnerabilidades, agora temos de mudar os nossos planos, a Ucrânia agora já não vai poder atacar assim, ficaram a saber uma série de coisas. Acho que nós temos de esperar mais algum tempo para conseguir compreender aquilo que efetivamente está por trás deste ato. Vamos ver qual vai ser a atitude relativamente a Jack Teixeira. Mas não me surpreendia que agora os russos tomavam uma determinada ação que os Estados Unidos queriam que a Rússia tomasse, os Estados Unidos ganhavam e a NATO ganhavam o ascendente sobre esta situação, conseguiam obrigar a Rússia, de alguma forma, a perder o conflito e depois, mais tarde ou mais cedo, se a saber, bom, afinal, tudo isto tratou-se de uma encenação para tornar credível o golpe. Portanto, estas coisas existem. E depois posso-vos dizer outra coisa ainda, quanto a questões, já agora, de quebras de segurança. Foi com o 11 de setembro que se tornou muito mais comum a expansão e a partilha de dados, quer dentro de um determinado serviço e para um conjunto de pessoas, quer também para os chamados serviços congêneres. Porque passou a ser serviços estrangeiros, passaram a ser um conjunto deles, já falei disso aqui mais do que uma vez. Portanto, em teoria, pode haver um conjunto de pessoas com interesse em trazer isto cá para fora, mas eu desconfio da informação que lá está. Desconfio, acredito que possa estar ali e que deve estar, faz sentido que esteja, informação verosímil, informação que corresponde à verdade, ou que, não correspondendo à verdade, que pelo menos reflita a convicção daquilo que os Estados Unidos acham que é a verdade num determinado momento. Isto é muito importante conseguir distinguir. E depois é aquela velha tática que eu estava a falar há bocado, que é muitas vezes escolher uma base, as coisas aqui, se calhar o que é que seria mais provável nós acharmos que, onde é que nós acharíamos que estivesse a informação toda classificada? Bom, na base militar central, no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, não sei, ou seja, há sítios bastante óbvios e bastante evidentes que nós aqui poderíamos acreditar que em que pudesse ser guardada e concentrada uma determinada informação. Isso nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Rússia, na Alemanha, etc., é muito mais fácil para eles escolherem bases militares que não sejam as principais e que não sejam as centrais, porque dão menos nas vistas, do que propriamente se puserem naqueles que eram os lugares mais expectáveis. Portanto, esta base de Massachusetts, onde se encontrava o Jack Teixeira, portanto, nomeadamente, aqui quem também prestava serviço era a Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, pode ser o suficiente para que pudessem ter, de certa forma, acesso também a este tipo de informação. Agora até me estava a lembrar de outra coisa, porque há várias pessoas que são destinatárias de uma determinada informação. Se essa informação, por vezes, depois também há aquela velha máxima de isto, de determinada informação, nem sequer dever circular através de servidores internos ou de servidores informáticos, ou de serviços meios informáticos, mas dever constar apenas em formato de papel. Pode dar-se o caso, por qualquer questão de segurança. Se o Jack Teixeira for um dos intervenientes nesse processo responsável por levar e conduzir aquele documento a alguém, quer dizer, logo aqui nós temos essa mesma motivação. Mas o que é mais importante para se conseguir perceber é que o Jack Teixeira, volta a insistir neste aspecto, duvido que seja o elemento central de toda esta equação. Pode ser o participante material, pode ser o executor, digamos assim, mas que isto tenha sido congeminado
por um miúdo de 21 anos que frequentava grupos de Discord e tinha bastante interesse sobre jogos, sobre armas e que era militar, desculpem, isto não é credível. E acho que é um pouco também com isso que os Estados Unidos e que a NATO estão a tentar jogar, ou seja, é tentar jogar com o facto de existirem várias hipóteses, várias variáveis e várias probabilidades para manter as dúvidas sobre todas elas, para que nunca se consiga apostar naquele que é o verdadeiro cenário. Sr. José Saraiva, se eu acredito no 11 de setembro, bom, o 11 de setembro aconteceu. Agora, os termos em que aconteceu, eu prefiro tomar uma posição para quando forem desclassificados uh, os documentos relacionados com o 11 de setembro, que vai demorar ainda muitos anos, mas eu prefiro só dar a minha verdadeira opinião sobre isso depois. Mas o Sr. Jaime Tinker aqui diz: ele agir sozinho ou com ajuda, ninguém sabe. Naturalmente, mas por isso é por isso mesmo, por ninguém saber, que eu estou a avançar com vários cenários possíveis. E esses cenários são tudo hipóteses. E estou a dizer que, com base num conjunto de variáveis, acho muito ou pouco provável que o Jack Teixeira tenha atuado sozinho ou que tenha atuado acompanhado. Eu não estou aqui com análises categóricas. Portanto, digo só que há um conjunto de elementos que fazem sugerir que, apenas, tão simples quanto isso. Portanto, mas nós temos isto, portanto, vamos esperar para ver o que é que acontece nos próximos dias. O Sr. Emílio também faz aqui uma observação curiosa, é mais um cenário, é mais uma possibilidade. A questão da motivação é muito importante. Existem três elementos que permitem que aconteça um crime, que permite que aconteça um comportamento imoral ou pouco ético. É desde logo ter vontade, ter capacidade e ter oportunidade. Portanto, capacidade, pelos vistos, o Jack Teixeira mostrou que tinha. A oportunidade de ter lá tido também. A questão agora é a questão da vontade. E esta questão da vontade pode ser muito importante para perceber eventuais pessoas a quem ele tenha ligação ou não. Porque pode tratar-se de facto de um suposto justiceiro, alguém que sinta que deve vestir a pele de justiceiro e divulgar todos estes elementos. Sim, ou pode ter sido qualquer outro tipo de motivação. E é curiosa aqui esta expressão que a senhora, e aqui esta intervenção da senhora Elizabeth Pereira. Por causa disto, vamos todos ser mais controlados e vigiados. Conveniente. Aí está. É por isso que se diz que isto também é especulação. Mas é por isso que se diz que vai ter de haver um aproveitamento por parte da Casa Branca e do Congresso dos Estados Unidos, já para poder aumentar ainda mais a monitorização que existe e poder justificar um âmbito de atuação dos serviços de informações ainda maior até nas redes sociais. Portanto, é ter a vigilância total relativamente a este tipo de redes sociais. Portanto, é tão simples quanto isso. Agora, Sr. Zamorano, vai um pouco ao encontro daquilo que o Sr. Emílio nos estava a dizer, portanto, pode ter sido uma forma de se gabar perante os 30 amigos do Discord, é verdade. Portanto, dificilmente será patriotismo, ou seja, pode ser alguém a dizer, não, eu tenho acesso a isto e àquilo, e as pessoas, não acreditam, então não, querem ver, vejam bem as coisas que eu sei sobre a Ucrânia, que é o tema-chave. Ainda assim, houve alguém que teve de assegurar o acesso do Jack Teixeira àquela informação. E isto, por si só, levanta questões. Portanto, ou o fez de forma consciente ou o fez de forma inconsciente. Porque não é possível que uma pessoa possa conseguir fotografar aqueles relatórios e conseguir juntar um telemóvel, uma câmara fotográfica com aqueles documentos. Portanto, é tão simples quanto isso. O Sr. José Saraiva diz que não acredita que os documentos sejam verdadeiros, tudo parece muito simples, então os serviços de informações americanos ainda são piores que os portugueses que têm de ir para chefe da CIA. É como eu digo, por isso é que eu digo, esse é mais um elemento pelo qual me leva a dizer que aquilo que a senhora Diana Contarini fala aqui de vazamento de documentos, na verdade, que esta fuga de informação seja difícil de ocorrer apenas por conta e risco e por mera intenção e vontade do Jack Teixeira. Portanto, ou houve aqui pessoas que facilitaram, ou houve pelo caminho um conjunto de pessoas que fizeram aquilo que não deviam. Porque reparem uma coisa, há aqui outro aspecto também muito importante. E eu vou-vos dizer, os documentos, quando circulam, por exemplo, para o poder político em Portugal,
os documentos não seguem através do sistema, do servidor informático ou do sistema informático. Aquilo que se passa com esse tipo de documentos que vão para o poder político é que esses documentos são impressos, são colocados num envelope, são lacrados e depois são entregues ao poder político. Para quê? Para assegurar que, durante todo este percurso, se os seguranças quiserem, não podem pegar e agora, olha, eu vou fazer uma paragem pelo caminho, deixem-me cá ver sobre o que é que eles falam hoje. Portanto, já para impedir isto, nos Estados Unidos isto também existirá. Por isso é que eu digo, o Jack Teixeira tinha de ter credenciação para ler e para aceder àquele tipo de informação. E isto por si só, volto a dizer, levanta um conjunto de questões, que é porque é que o Jack Teixeira tinha acesso àquele tipo de informação. Acho que deve começar por aqui o debate, deve começar por aqui a questão, e depois tudo o resto. Acho que faz parte de um conjunto de subhipóteses que todos nós nos devemos questionar e nos devemos perguntar. Eu hoje ficaria por aqui, portanto, eu acho que já conseguimos debater o suficiente e refletir um pouco sobre este tema do Jack Teixeira. Cuidado com os cenários categóricos relativamente ao Jack Teixeira, relativamente ao conflito na Ucrânia. Não, porque ele, no fundo, ele é isto, ou ele fez com base naquilo. Tudo são hipóteses. Nós só poderemos aventar cenários, só podemos aventar hipóteses. Portanto, tudo o que saia daí é achismo, é especulação, é o que quiser. Portanto, eu agradeço-vos. A senhora Luísa Vaz também faz aqui uma observação também curiosa que eu não queria deixar passar em claro. Boa noite. Não pode ser uma false flag para desviar atenções, quer da queda do dólar americano, quer da incapacidade de uma resposta da NATO à Ucrânia, senão numa terceira guerra mundial declarada sem grandes probabilidades de sucesso? É mais uma hipótese. É mais uma hipótese. Ou então é, de facto, um mecanismo, uma solução também encontrada para ser utilizada para que os Estados Unidos consigam não perder a face quanto a algo que me parece inevitável, que é pouco provável que a Ucrânia possa ser vencedora deste conflito e que a Rússia possa ser derrotada deste conflito com base nos elementos ao dia de hoje, e assim é uma forma airosa, por assim dizer, de os Estados Unidos conseguirem justificar a redução do apoio à Ucrânia por se tornar inviável e a retirada, de facto, dos Estados Unidos deste mesmo conflito e desta ajuda militar que dá já à Ucrânia. Portanto, parece-me que também pode ser utilizado nesse sentido, para justificar uma saída airosa dos Estados Unidos e dizer que não tiveram outra hipótese porque o único plano que poderiam ter para correr bem foi denunciado. Isto obrigou-os a organizar um conjunto de outras dinâmicas e isso não se torna possível. Lá está. Volto a dizer, especulação. O que é que eu vos peço uma vez mais? Por favor, deixem o vosso gosto. Coloquem também o vosso like, é muito importante para conseguir ajudar a difundir o canal. Uma vez mais, alerto que neste momento agradeço todos os comentários que vocês têm deixado. Agradeço os contributos financeiros também que têm feito, quer através do YouTube, quer através do MBWay, através do PayPal, através do Revolut. Agradeço-vos a todos. Agradeço também a partilha dos vídeos, a difusão do canal. Agradeço também o facto de estarem sempre aqui presentes, fazerem várias sugestões, várias questões e o facto também de poderem fazer alguns alertas que me ajudam também a mim a pensar que isso é muito importante. Portanto, vamos adicionar depois legendas aqui numa questão de dias. Agradecia à Sra. Zamorano. Vou também tentar produzir conteúdos relativamente ao nosso futuro como país, porque alguns já tenho tentado falar, outros nem por isso. Portanto, agradeço imenso a vossa atenção. Faço votos de uma boa noite a todos vocês e até uma próxima oportunidade que vai acontecer certamente por estes dias e mais brevemente do que julgam. Uma boa noite a todos.